E chegamos ao fim da jornada de Bojji como rei. Porém, iniciamos uma nova jornada junto de Kage para criar o seu próprio reino. Ozama Ranking, episódio final, número 23. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje vamos comentar sobre o final lindo e maravilhoso de Ozama Ranking, o episódio 23, que é o episódio final. Porém, se um dia, caso tiver uma segunda temporada, provavelmente veremos o restante da obra de Ozama Ranking, porque sim, a obra deixou muitos espaços abertos para uma continuação, o mangá vai continuar e aí nós vamos ter uma nova jornada. Agora Bojji tentando abrir o seu próprio reino, conhecer o mundo e, mano, essa jornada vai ser demais. E agora bora colar aí junto com o Mano Joe, vamos comentar como foi o episódio final e Ozama Ranking como um todo, beleza? Começando sem mais enrolação sobre esse comecinho de episódio. Foi um episódio que não teve grandes acontecimentos, foram coisas curtas, mas muito emocionantes. Eu quero destacar muito a música que passou quando a Mirandio tava chorando e também quando o Bojji foi jogado no alto, considerando ele como rei e tudo mais. As músicas de fundo que o Witch Studio escolheu estavam belíssimas, combinam com o visual do anime, assim também como combinam com a história. Ozama Ranking fechou de uma forma, entre aspas, aberta, mas fechou alguns pontos aqui e ali. E bom, gente, o episódio vai começar com a mudança do Daida, né? O Daida perante todo mundo, aquele Daida arrogante, com ego lá em cima, ele mudou completamente. Ele percebeu que o seu irmão era o mais apto para ser o rei, ele percebeu os erros que cometeu, ele amadureceu. E nisso que ele amadureceu, ele perdoa também a Mirandio. Por que ele perdoa a Mirandio? Ele conheceu o passado, presente e futuro dela, né? O futuro entre aspas, né? Na verdade, passado e presente. E isso é uma lição até para os próprios espectadores como nós, que a arte do perdão, existe ali um sofrimento por detrás da Mirandio, existe um arrependimento genuíno, e é por isso que eu falo, gente, é uma das personagens mais incríveis de Ozama Ranking. Eu espero que ela ainda tenha mais destaque numa segunda parte do anime, ou uma segunda parte do mangá, porque ela é uma personagem incrível e ela ainda tem muita coisa pra contar e muitos conhecimentos, assim como a própria Healing, que fala que um professor dela ensinou algumas coisas sobre a vida e tudo mais. Então eu acredito que o professor dela ensinou vai também se conectar ali com o pessoal de Homura, né? O pessoal de Roma, que era a antiga terra da Mirandio. E bom, gente, o episódio começando com essa mudança do Daida, claro, nos leva àquela reflexão sobre perdão e tudo. A gente vê ali que a Hylian parece que em breve pode até casar com o Dorsch, né? Eles têm ali um apego, quer dizer, ela mais por conta dele, assim, ele ainda meio sem graça, mas ali já deu pra dar uma chipada monstra. E eu começo a pensar que o Bojji, nesse caminho que ele vai seguir, ele vai acabar encontrando aquela menininha que salvou o Kage lá no comecinho, lembra da história do Kage, quando a mãe dele morreu e tudo mais, que ela ajudou o Kage? Eu acredito muito que aquela menininha talvez encontre o Bojji e ela seria, vamos falar assim, a pessoa que o Bojji talvez se apaixonaria num futuro. De toda forma, com a mudança do Daida, o Bojji mesmo começa a ver o seu irmão como rei. Por quê? Porque ele já tinha força, ele já tinha o jeitão dele e tudo mais, mas agora, amadurecendo, se tornando uma pessoa mais consciente, ele se torna uma pessoa apta para ser o rei. E por isso o Bojji começa a se questionar. Só que nisso tem alguém ali que vai dar um empurrão nele, que é, com certeza, o Kage. O Kage que é a luz do Bojji, como a própria Healing diz mais pra frente. Então, eu gostei muito dessa parte. É um episódio extremamente emocionante, com todo mundo aceitando o Bojji como rei, e o Bojji realmente se torna rei. Só que tem um porém, o Kage vai embora, o Kage não fica. Por que um bandido como o Kage ficaria com o Bojji? Então, sabendo disso, ele meio que fala assim, pô, já cumpri minha missão, agora vou seguir uma nova vida, vou ser um novo Kage, não sou mais aquele bandido e tal, vou arrumar um emprego. Mesmo assim, ele ainda enfrenta alguns preconceitos com relação ao seu clã das sombras, e não só isso também. Ele é um bicho totalmente diferente dos outros, então acaba que o pessoal tem um pouco de preconceito com ele, um pouco não, né, tem muito preconceito com ele, não aceita ele no lugar onde ele vai parar. O Bojji começa a sentir falta do Kage, mas o Kage sumiu e sei lá onde ele foi parar em outro reino. É nesse momento que a gente tem uma conversa super importante da Healing com o Bojji. É uma conversa que eu gostei bastante, sobre ela ter falado sobre o que é ser rei, as suas responsabilidades, porque o Bojji como rei deveria ficar lá, ele não pode ir embora, tipo, ah, vou fazer uma expedição aqui, depois eu volto. Não tem essa. Ele tem que cuidar do seu povo para que o seu povo prospere, para que o seu povo se dê bem, esse monte de coisa, para que o seu povo seja feliz. E então o Bojji não poderia fazer isso seguindo o Kage. Logo, o Bojji ele tem que tomar uma super decisão sobre o que ele vai fazer daqui em
em diante. E legal que a Healing não tentou colocar coisas na cabeça do Bojji, mas apenas disse, se você encontrou alguma coisa que você quer ficar com essa pessoa, ou então que a felicidade tá ali pra você e tal, e esse é o seu caminho, siga o seu caminho. Meu professor ensinou isso. Então, cara, eu acho que essa parte assim da Healing foi muito legal. Ela aconselha o Bojji de uma forma muito boa, né? Porque, assim, ela tem aquela parte carrancuda que ela quer mostrar que, não, sou brava, não sei o quê, mas ela é um coração mole, né, velho? Então ela pega, fala isso pro Bojji, o Bojji vai atrás do Kage, ele vai encontrar o Kage logo no finalzinho do episódio, lá no reino, fala que vai fundar o seu próprio reino, né, assim como o seu pai fez. E por que isso é tão legal que o Bojji, ele tenha largado o reino e tenha falado, ó, Daida fica aí como rei porque eu vou criar o meu próprio reino. Primeiro, é uma jornada própria do Bojji, ele vai conhecer diversas pessoas, diversas coisas e tudo mais, ele vai viajar assim como o Boss viajava junto com a Mirandio. E a segunda coisa e mais importante, criando um reino, ele cria a partir do nada, então ele cria sem preconceito algum, por exemplo, com o Clã das Sombras, o que ajudaria muito que esse clã, vamos falar assim, voltasse a existir, ou então encontrassem alguém desse clã pro Kage, e aí tipo eles começassem a procriar, não sei, porque assim, né, só tem o Kage até onde a gente sabe. Então essa ideia é muito legal assim em Ozama Ranking, além do que a gente também tem alguns mistérios ali que continuam, como o que aconteceu com o Rei Desha, e o episódio me passou uma sensação que vai ter o episódio 24, não passou pra vocês essa sensação? Não pareceu que era o fim não de Ozama Ranking, não. Tipo, parece que vai ter pelo menos mais um episódio, ou mais 2 episódios, vai ter um filme, sei lá, vai ter alguma coisa. Porque o Kingbo, no meio do episódio, ele aparece, ele tava recuperado, ele agradece alguém parece ter curado ele, porque ele tava todo acabado, né? E aí ele vai lá, corta a cabeça do Oaken, joga lá fora, lá no mar, e aí, tipo, o Oaken não consegue recuperar ali sua cabeça e, aparentemente, vamos ver o que vai acontecer com ele, né? Vai ficar mula sem cabeça. E o Kingbo, depois disso, ainda vai embora. O pessoal nem pede o maluco, velho, deixaram ele ir embora lá. Então acho que ele vai aparecer numa próxima parte. O Ozama Ranking deixou essas partes muito abertas, muita coisa que a gente quer saber sobre os deuses, o ranking dos reis, como que funciona, quando chegar no 1, o que acontece. Será que o Daida vai acabar chegando nesse rank 1 e vai acabar conhecendo o destino do Desha? O Desha, sei lá, morreu? Será que ele se lascou? Será que ele ficou doido? Será que acabou o reino lá do submundo? Porque o Despa até o momento não tinha voltado, ele não volta a aparecer depois que eles vão embora. E o Despa ainda diz que é um adeus, ou seja, ele não vai ver mais o Bojji. Por quê? Porque ele também vai seguir numa jornada? Não sei. Ó, a abertura também foi diferente da do episódio passado, teve o Demoninho, e depois do Demoninho teve o Daida e o Bojji olhando por dentro daquela caverna e a máscara se quebrando, a máscara que era da Mirandio. E bom, gente, Ozama Ranking terminou e vamos comentar sobre o que foi não só esse episódio, mas como o anime como um todo. Com certeza, um dos melhores animes do ano, assim, eu acho que ele bate de frente assim com 86, que foi outra obra que eu também adorei. E Ozama Ranking, ele tem um quê a mais na sua história, ele tem um quê a mais através de cada personagem, o que você espera de cada personagem, como a sua visão muda de acordo com o tempo sobre a própria Mirandio, sobre a própria Healing, que a gente achava que ela era uma escrota louca, sobre o próprio Domas, Bebin, Apias, todos eles assim, tirando o Hokuro era sempre aquele cara mesmo. Mas todos os personagens, eles mudam realmente. Isso se faz de uma forma plausível. Ou seja, o Ozama Ranking, ele consegue trabalhar de uma forma que os personagens mudam e você consegue, vamos falar assim, engolir que eles estão mudando realmente. Que há um arrependimento genuíno, que por que ele tá fazendo isso, por que ele tá fazendo aquilo, mas agora ele muda suas atitudes. Então os personagens são muito humanos. Porque humanos são assim, né? A gente não é 880. Normalmente a gente é 8, às vezes a gente é 80, às vezes a gente é 8 de novo, às vezes a gente é 50. Então por aí vai. Então o Ozama Ranking trabalha isso de uma forma que a gente aceita muito numa boa e tira alguns pontos da história que talvez deixariam ela pior, entre aspas, para algumas pessoas, como a própria morte dos personagens, que ninguém morre nessa bodega. Só morre quem realmente morreu lá, tipo o Boss morreu, a Rainha China também morreu, a mãe da Mirandio também morreu, mas outros personagens como o Dorothy, que a gente pensou que uma hora ia morrer, não morria, a gente meio que desconsidera porque a construção tá sendo tão boa em outros detalhes que isso ou passa despercebido ou você nem considera pela história ter conseguido te envolver a ponto de você não ligar pra isso. Pelo menos na grande maioria das pessoas. Tem algumas que sempre vão reclamar, tipo, ninguém morre nessa bodega. E Ozama Ranking também traz uma grande mensagem, foi isso que mais me interessou no anime como um todo, que é sobre o perdão, que é sobre o arrependimento. Eu acho que foi incrível, a obra trabalhou muito bem isso, como funciona a parte do perdão, a pessoa entender a outra, realmente ser empática, né? Passar pela mesma situação da outra pessoa, perceber, por exemplo, como o Daida percebeu que o que o Bojji sofria, como as pessoas perceberam ali que ele sofria tudo. E cara,
o Boji era pra ser rei. Só que ele tomou a sua decisão e, mano, quero muito acompanhar as aventuras de Boji. Quero também saber a idade desse moleque, né? Porque, mano, o Daida pra falar que ia casar com a Miranjo, assim, logo de cara, né? E agora eu começo a perceber que a abertura inicial, ela dá um spoiler que o Daida seria realmente rei no final das contas, né? Gostaria de saber se vocês notaram isso. Ele aparece lá com a capa, tudo, como o Boji imagina ele lá como rei. E agora o Daida vai ser realmente um rei, vai casar ali com a Hylia, né? Vai ter ali a sua mãe, mas agora vai ter uma super aventura entre o Kage e o Boji. Tô muito ansioso pra ver o restante dessa história. Tomara que tenha uma segunda temporada pela própria Witch Studio. Tipo, o anime como um todo, em animação, tudo, pra mim foi impecável. Assim, eu não tenho um defeito que eu poderia falar aqui. Eu poderia até procurar algum defeito. Com certeza eu ia achar. Ele não é perfeito em tudo, mas quando você assiste, você se envolve tanto, você acaba não querendo notar essas coisas. Você acaba querendo ver só o lado positivo, porque foi muito mais positivo do que negativo. Não só sobre a mensagem da obra como um todo, e até mesmo, não tem só a mensagem sobre o perdão. Aqui eu tô focando mais nessa parte final, porém teve a mensagem sobre continuar com o sonho lá de você ser rei, mesmo que você se sinta incapaz disso, né? Pra quem não sabe, o Tiara falou pra mim que o autor de Osama Ranking, por exemplo, ele é surdo e mudo, então ele coloca no personagem Boji as suas próprias características, e graças a isso fica muito mais natural você entender o Boji do que ficar uma pessoa super artificial. Outra coisa é a gente não julgar o próximo, outra coisa é a gente perceber que por trás daquela pessoa existe alguma coisa lá dentro dela, que às vezes você não percebe porque ela é assim, porque ela é assado, e às vezes a gente julga as pessoas dessa forma. Isso serve pra mim, isso serve pra você, isso serve pra todo mundo. Então o Osama Ranking, ele entrega uma história incrível, vou sentir muita saudade de continuar comentando aqui junto com vocês. Eu espero numa próxima segunda temporada, que vocês estejam aqui comigo também comentando, beleza? Eu agradeço muito pra todo mundo que acompanhou junto comigo, de verdade. Agradeço ao Murilão lá do Clube Geek, Bardo Animes também, que também sempre comenta aí nos comentários e tal. Essas pessoas assim que tem canais, e vocês também que sempre comentaram junto comigo, né? Sobre o Osama Ranking, gente. Eu agradeço muito a vocês todos. Agradecer esse pessoal porque eu acho que eles merecem reconhecimento por terem canais. Você que tem canal, pode comentar aí à vontade aí, que, mano, a gente indica. Manuela Tobias também comenta aí sempre aí. Então, cara, vocês estão show, vocês estão de parabéns, estão botando a cara aí pra falar no YouTube. E isso daí leva muita coragem pra fazer, assim como eu também levo muita coragem pra fazer, essas pessoas também. E eu quero muito que eles dêem certo na vida, assim como eu também quero dar certo na vida, e como vocês também inscritos, seja na área que você quiser da sua vida, entende? Por mais que a sua dificuldade seja uma ou outra, sei lá, você tem TDAH, não sei, você tem... você é vesgo, não sei, qualquer coisa que você coloque assim na sociedade que o pessoal te julga, entende? Então, o Osama Ranking ensina muito pra gente, é uma história incrível. Eu me emocionei, não chorei nesse último episódio, pra falar a verdade, mas ele foi um episódio muito bonito. Foi um episódio muito bonito, chorei mais no episódio passado, acho que as lágrimas já tinham secado de tanto que eu chorei. Então, cara, Osama Ranking é incrível, eu gostaria muito de assistir mais uma, duas, três vezes, 4, 5, 1 milhão de vezes, não importa, gente. Osama Ranking é incrível, nota 10 pra mim, anime assim, tipo, da temporada, assim, um dos melhores que eu já vi. E agradeço muito pra todo mundo aí que colou junto comigo, beleza? Mano Joe aqui tá vazando, um beijo no coração, até uma próxima e muito obrigado pra todo mundo. Fui!